ilustrações que ajudam ali e alguns textos. Ó, isso aqui foi tudo que eu coloquei para fundamentar a Trindade. Eu usei todos esses livros. Então, li Calvino, coloquei Calvino, Tomás Aquino, Agostinho, o curso do César Cavalcante, tá aí, ó, tudo isso aqui, a Trindade de Agostinho, Dicionário Wycliffe, Dicionário Crítico de Teologia, Enciclopédia do Protestantismo, o Champlin, tudo isso aqui para fundamentar, né, a questão da Trindade, tá? Vamos lá, segue, Bill Hamilton. Isso aqui você tem nos vídeos, ó. Aqui, autoexistência de Deus. Tá aqui, ó. A questão da autoexistência, você tem, ó, o termo autoexistência só pode ser aplicado a Deus, pois ele é o único ser incriado, incausado. Aí tem Lactâncio, que é Lúcio Sérgio Lactâncio, nasceu na África do Norte por volta de 240 e morreu por volta de 320. Foi professor de retórica e escritor apologista cristão. Foi conselheiro de Constantino, primeiro imperador romano convertido ao cristianismo, tá? Então você tem esse Lactâncio aí. Um retórico na época era mais ou menos um advogado, tá? Então ele é o cara que sabia lidar com a corte romana, tinha a linguagem correta lá. Lactâncio, né, disse: antes de todas as coisas, Deus foi procriado de si mesmo, por seu próprio poder fez a si mesmo. Ele é de si mesmo, portanto ele é tal qual desejou que fosse. Jerônimo declarou: Deus é a origem de si mesmo e a causa de sua própria substância. Essa questão aqui, eu acho que ela se resume da seguinte maneira, tá certo? Você, naturalmente, pela lógica humana, você tende a perguntar: Deus criou todas as coisas, e quem criou Deus? É a pergunta mais recorrente, tá certo? Essa pergunta, ela não é totalmente absurda. Por quê? Porque ela é uma lógica humana, tá certo? Um silogismo humano. Você, por um argumento circular, você chega a esta indagação. Agora, onde ela falha? Ela falha quando ela traz Deus para dentro da matéria, traz Deus para dentro da criatura. Então, nós temos de uma forma muito clara, e no teísmo cristão, que é a nossa profissão de fé, você tem de forma muito clara que existe Deus, existe a criação. Deus não é a criação, Deus é o Criador, Ele iniciou a criação. Então, quando você começa a analisar algo sobre Deus, você começa a ver que o termo existir não é suficiente para Deus, porque tudo que existe um dia não existiu, teve princípio, e assim, até dizer Deus existe é insuficiente. Deus não existe, porque existir é ter um princípio. Deus é mais do que existir, Deus é, que é a definição que Deus dá acerca de si mesmo. Olha lá, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou, ou eu tenho sido, tá certo? Ou eu ser, me enviou a vós. Moisés querendo uma definição: como é que o senhor é? Qual a altura? Qual a cor do cabelo? Qual a cor da pele? Né? Qual é a forma? É gordo? É magro? Tem barba? Não tem? Como é que eu vou explicar? Cara, quem te mandou? Quem mandou foi esse Deus aqui, ó. Aí escreve, desenha, põe alguma coisa. Deus disse: eu vou te dar uma boa definição. Eu sou. Pronto. O eu sou te mandou, ou seja, o único que é por si mesmo. Esse é Deus, tá certo? O autoexistente. Então, Deus, ele só a partir do ser que ele é, tudo que existe pode existir. Sem a essência de Deus como Criador de todas as coisas, nada poderia ter vindo à existência. Assim, Deus é incriado, tá certo? Deus é autoexistente, como diz aí a definição. Então é interessante quando ele discute um pouco acerca disso. Eu até coloquei ali, ó, existere, vem da junção de duas palavras, ex e existere. A palavra ex é uma preposição que significa a partir de. Veja, o próprio ex já dá a ideia de que teve um princípio, a partir de, ou trazer algo para fora. O verbo sistere significa colocar de pé ou firmar alguma coisa. Também pode significar parar, conter, resistir a algo. Em todos os seus significados, sistere traz o sentido de algo que se mantém firme no seu lugar, sem se mexer ou abalar. Assim, existere significa literalmente surgir a partir de algo firme. Nós temos aí
o termo existere, de onde vem existir, é um termo insuficiente para Deus. O melhor termo para Deus foi dado por si mesmo, eu sou, tá certo? No sentido de o ser autoexistente. Deus é como um ponto fixo. Obrigado, hein? Muito obrigado. Deus é como um ponto fixo e independente, fora de todas as vastas correntes de fenômenos temporários e transitórios. Fenômenos temporais e transitórios, tudo que está dentro do tempo e espaço, tá certo? Que tem um momento de existência, passou a existir e que ocupa um lugar no espaço, tá certo? Fenômenos temporais e transitórios. Deus é a causa incausada, de qual depende todos os efeitos. Então nós temos aí o ser de Deus autoexistente. A eternidade de Deus, aí ele vai conceituar. Vamos lá, tem essas definições aí, ó. Então, eternidade, o vocábulo eternidade vem do latim a eterno, que pertence à mesma raiz da palavra era, que pode significar um período de tempo indefinido, indeterminado, né? Longa duração, mas também pode significar infinidade. O tempo pode ser definido como ordem e sucessão cíclica das coisas criadas. Ele é verificado no movimento e nas transformações das coisas. Portanto, fora da criação não há como falar qualquer coisa inteligível sobre o tempo. E como Deus não está inserido no contexto da criação, também não se pode inserir no tempo. Então, o tempo, você tem as três situações na qual você tem passado, presente e futuro, né? E nós nos movimentamos através dela, estando sempre no presente, recordando o passado que já se foi e na expectativa do futuro que ainda não veio. Então, nós estamos se movendo ao longo do tempo, tá ok? Agora, falar de eternidade é falar de dominar toda a extensão do tempo. E aí onde entra o deslocamento da nossa concepção de tempo. Nós estamos limitados ao tempo e ao espaço. Estamos em algum lugar, em algum momento, sempre. Então nós não estamos em todos os momentos. Eu não estou lá no futuro. Eu não sei se eu estarei vivo amanhã. Tá ok? Eu estou aqui agora, como era o jornal antigamente, no SBT, né? Estou aqui agora. Então eu estou ocupando esse espaço. Eu não estou lá em casa. Tá certo? Nem estou no Japão, eu estou aqui. Então, seres limitados, criados. Eu estou aqui, o anjo está aí na frente, tudo bem? Muito bem, está aí. Daqui a pouco ele sai daqui e vai para outro lugar. É um ser espiritual, não estou vendo, mas ele tem que estar em algum lugar também. Agora, Deus, ele rompe essa barreira. Por quê? Deus não tem nem passado nem futuro. Deus é o momento presente e eterno. É a eternidade, tudo está exatamente aberto e plano e visível a Deus, todo o tempo, toda a extensão temporal, tá ok? Então Deus está para além do tempo, é onde você entra o conceito de eternidade. Uma coisa é infinitude, outra coisa é eternidade. Muitas pessoas aplicam a eternidade a nós, é incorreto, nós tivemos princípio. Mesmo que nós não tenhamos fim, nós temos princípio. Pronto, você quebrou o conceito de eternidade, você tem infinitude. Você tem perenidade, você pode estender a sua existência. Por quê? Porque Deus permite. Se Deus em algum momento disser, a partir de agora você não existe mais, acabou. Agora você vai estendendo, Deus, uma vez que Deus permite que você exista. Agora, para Deus, este conceito é insuficiente. Deus rompe com esse conceito porque ele está para além do conceito de tempo, né? Ele é eterno. Então é isso que ele discute aí, ó. O vocábulo eternidade vem do latim a eterno, que pertence à mesma raiz da palavra era, que pode significar período determinado. Três tipos de eternidade são a que partindo do presente segue ao futuro, ou parte do presente segue ao passado, ou ainda parte do passado e segue indefinidamente ao futuro. Geralmente essa é atribuída a Deus, mas isso insere Deus no tempo, algo criado. Deus na verdade é atemporal, está fora do conceito temporal, pois está fora do tempo, sendo essa uma das suas criações, mas também é onitemporal, estando presente em todo momento. Então você tem a questão de ser atemporal, não está qualificado dentro da passagem do tempo, mas é onitemporal. Por quê? Porque ele participa do tempo, interfere no tempo. Poderíamos dizer que Deus é atemporal, mas se fôssemos deístas, diríamos que Deus está recluso à sua dimensão. Deus está longe de nós, criou isso aqui e não se importa. Isso é um deísta. Geralmente os filósofos embarcam nessa ideia. Mas a Bíblia diz que Deus interfere. Então, se Deus interfere, Deus é atemporal, mas também onitemporal, domina o tempo.
Então, mesmo Deus, aí você entra aquele texto. Quando você começa a discutir isso aí, a Bíblia começa a ficar mais clara. Pedro, carta de Pedro. Porque para Deus 1000 anos são um e um dia 1000? Então, essa questão vai depender do quê? Vai depender da maneira como você lida com as coisas de Deus. Então, há coisas que para Deus é como 1000 anos. Ou seja, levaram 1000 anos, né, no sentido de ter uma extensão, ter um prolongamento. Mas 1000 anos também pode ser como um dia, no sentido de que para nós houve uma grande demora, mas para Deus isso não teve na expressão dele como um dia, né? E aí, inclusive, outra coisa, discutindo sobre isso, quando a pessoa parte dessa dimensão para outra, da dimensão material para a dimensão espiritual, as pessoas olham para textos que falam de pessoas que estão na eternidade, que estão no ambiente espiritual, ou no ambiente de punição, ou no ambiente, né, paradisíaco, estão aguardando pela ressurreição. E eles geralmente aplicam o conceito de tempo à pessoa, o nosso tempo, eles aplicam à pessoa, falam, nossa, o rico lá está queimando o inferno desde aquela época, faz 2000 anos, né? O cara contando lá o tempo, né? Olhando no relógio lá dos infernos, né? Ou riscando na parede lá do... Quanto tempo, quanto mais, né? Um ficou mais tempo, outro ficou menos. Esse conceito não se aplica a seres fora dessa dimensão. Para ele, não tem tempo lá, não tem hoje nem amanhã, tá certo? Então, ele entrou agora na concepção dele. Aí o outro daqui a 2000 anos caiu lá, entrou agora. Então não tem essa transição de tempo, não tem essa mudança. Essa variação de tempo está ligada à nossa condição, onde você tem envelhecimento, você tem modificação, transformação, tá certo? Você tem toda essa passagem, né? E essa transformação, né? Esse envelhecimento e morte. Então nós sentimos o tempo, porque estamos ligados a isso. Que o tempo de Deus para nós mudou do tempo do povo antigo? Mudou a forma de tratar, porque o povo vivia muito tempo no Antigo Testamento e hoje a gente vive muito pouco tempo. Agora a questão da mudança existia pecado lá, já existia muito pecado lá pior. Agora a mudança no sentido de tempo de vida, você tem a sentença divina, que é o primeiro, né, que o homem, Deus determina em algum momento que o homem não viverá mais de 130 anos, 120. Exatamente, na época de Noé. Na época de Noé, Deus decreta isso, né? Antigo Testamento, e 120. No Novo é 70. Então, na época de Noé, você tem esse decreto que não viverá mais de 120. E aí, para antes disso, você tem aqueles patriarcas que estendem, né, um tempo de vida muito longo. O que eu encontrei de explicação mais lógica acerca desses períodos de tempo foi um cientista muito importante, inclusive eu recomendo a todos ver os vídeos dele, chamado Adalto Lourenço. Adalto Lourenço fala da dinâmica entre a biologia humana e o ecossistema. Ele fala que com as modificações, as transições do ecossistema, isso afeta a biologia humana. Então a biologia humana vai sofrer. A Débora poderia falar muito melhor sobre isso, né? Como a biologia vai sendo afetada por isso. E aí você tem na escala, conforme vai avançando, né, na história dos patriarcas, você vai tendo cada vez mais uma queda nesse prolongamento de tempo. Não é só a Bíblia que fala de homens que viveram muito. Na genealogia suméria, você tem reis que viveram mais de 1000 anos. Então você tem tanto histórias fora da Bíblia quanto dentro da Bíblia, pessoas que viveram muito tempo. Mas foi desde Noé, a Idade Média chegou a 30. Aí em Noé, né, Deus decreta esse limite. E em Salmos, você tem aqui não Deus falando, mas o próprio salmista, dizendo que o homem, quando vive muito, 70 anos. E o que passa disso, ele faz o terceiro. Então já limitou no Novo Testamento, já limitou. Não, ali é a constatação do salmista. O salmista está vendo que, então, de lá para cá, vai cair cada vez mais. Até quando chegar na Idade Média, a idade do homem vai ser o que, Débora? Vai ser 50 anos. Na Idade Média, né? É porque a gente tem que levar em consideração todas as questões biológicas que envolvem a subsistência do ser humano. A questão da sanidade. Leva também em consideração o açúcar, a Coca-Cola. Com certeza. Se a gente for pegar a média de idade do brasileiro de 30 anos atrás, era diferente da de hoje. Questão sanitária, né? Hoje a gente tem uma população que procura se cuidar mais, então o
brasileiro está vivendo mais, então a gente tem Pois mais é. velhos. Antigamente eles morriam mais cedo porque eram pessoas que não tinham preocupações com cuidado, com exercício físico e tudo mais. Aí diz, mas eles viviam muito mais tempo, mas eram poucos os que viviam muito tempo. A maioria morria mais cedo. E isso vem se repetindo de eras em eras, né? Na época da Idade Média não tinha... Na época da Idade Média, por conta do saneamento básico, muitas doenças foram descobertas, né? Sim. Por conta do convívio do ser humano com animais peçonhentos e tudo mais. Então isso Tudo interfere. era... Vai interferir. Sim, de modo geral, né? De modo geral. Aí tem a ver com a alimentação também, que vai mudando. Tudo isso interfere. Maravilha. O que ele vai falar sobre a realidade de Deus? Olha que coisa interessante, ó. A realidade de Deus, discussão sobre a realidade das coisas parece algo desnecessário para uma pessoa sem senso crítico aguçado, mas para uma pessoa curiosa, esse tema chama bastante atenção. Durante a Idade Média, esse tema ganhou grande notoriedade tanto no campo da filosofia como da teologia. Embora o conceito de realidade seja bastante abrangente, a definição mais simples pode ser denominada como um conjunto de coisas existentes e perceptíveis, como também a interação entre elas e o modo em que elas se interagem, como elas interagem entre si, né? Apesar desse conceito parecer ser muito simples e óbvio, muito papel e tinta foram gastos nas suas tentativas de explicá-lo, sem muita aceitação no ciclo filosófico e teológico. A maior dificuldade sempre girou em torno da importância dada ao papel da mente e dos sentidos na compreensão das coisas, aparentemente existentes ou realmente existentes. E aí ele fala, olha, essa questão não é muito comum, não é muito discutida, né, em muitos ambientes, mas ela foi um tema muito importante durante muitos séculos. E aí ele começa a nos dar alguns históricos aqui, ó, que eu inclusive coloquei resumido para vocês ali, ó. A investigação dos filósofos em busca do princípio da realidade motivou muitos desses homens importantes da cultura grega a especularem, a pensarem, a analisarem, tá certo? E com este impulso dessa busca, dessa pesquisa, muito conhecimento foi construído e deu sequência, né? Deu início a muito estudo que se desenvolveu depois, estudos relacionados à natureza, relacionados aos animais, ao homem, então impulsionado por essa pesquisa, impulsionado por essa busca, tá? Então foi um propulsor das ciências. Platão, segundo Platão, todo mundo visível é apenas uma representação da verdadeira realidade, que é a metafísica. Então, falando sobre realidade, o que Platão vai contribuir? E aquilo que Platão nos deixou de contribuição vai ser importantíssimo para o cristianismo. O cristianismo vai usar muito do neoplatonismo, do platonismo em muitas modificações, muitas outras definições sobre ele. O que Platão entende? Fala, olha, o que é real para Platão? O que é real para Platão é o que ele chama de metafísica, que está para além da física. Ele diz que aquilo que está no plano físico é uma representação apenas. A realidade são as ideias, o mundo das ideias de Platão. Aí você tem essa cadeira aqui, que é o exemplo mais manjado, né? A cadeira. Platão diz, o que é real é a ideia da cadeira. Alguém um dia pensou numa cadeira, construiu aquela imagem mental, e aí ele pega os materiais e escolhe quais materiais melhor representarão a sua ideia. Então ele pega lá, né, fez de barro, fez de madeira, né, fez de papel, para ver qual deles representaria melhor o ideal cadeira. Um objeto confortável e sustenta um corpo humano. Então você tem ali, a ideia é o original, a matéria é a representação. E aqui no caso uma cadeira que tem ferro e tem madeira, tem parafusos e tal. Então esses elementos foram empregados para materializar a ideia, mas a realidade é a ideia. Então quando você começa a pensar a partir disso, você começa a ver a base para o pensamento espiritual, por exemplo, né? Porque você tem a ideia é o real, ou a matéria é a representação, então o mundo espiritual é superior ao material. Foi o que Deus fez com a arca. Pois é, você tem de Deus, exatamente. E Noé executou. Noé foi lá e pôs na prática, né? Construiu a arca. Então você tem a aplicação, por exemplo, desse conceito. Veja, Aristóteles, as aparências perceptíveis são apenas os acidentes
que demonstram a verdade das substâncias que estão ocultas. É um pouco do que Platão já havia dito, mas com algumas modificações. Então ele diz, olha, as coisas têm essência, as coisas têm uma essência. Você pode até olhar para Aristóteles hoje e achar ele meio xarope, mas quando você começa a avançar nas ciências, inclusive a ciência está tendo uma grande reviravolta hoje. A ciência durante muito tempo cuspiu, né, no metafísico, no espiritual, no religioso. A ciência hoje está quase que virando um outro tipo de religião. Quando você olha, por exemplo, a mecânica quântica, tá? Que eu não vou tentar explicar aqui esse negócio, mas o cara foi quebrando, né? A matéria em partículas, a partícula em átomos, o átomo em próton, elétron e nêutron. O próton, elétron e nêutron também tem uma subdivisão, e daí você vai quebrando esse negócio até no quartzo, até na partícula quântica. Que inclusive um cara que eu ouvi tentando definir negócio desse, ele falou, olha, sabe por que quântico? Porque você não sabe direito o que é, você sabe o quanto tem. Então você fala, ó, tem alguma coisa aí, é o quântico, tá certo? Então você não sabe direito do que esse negócio é feito mais, quando você vai subdividindo isso. E aí quando você olha para isso, você volta para Aristóteles lá antes de Cristo. Você fala, Aristóteles olhou para a coisa e falou, isso é um acidente. Dentro desse acidente, o que é um acidente? Acidente para nós é uma batida de carro. Para Aristóteles, acidente é a manifestação da essência. A essência produziu algo perceptível. Pronto, aqui não é um acidente, tá? Que nem a batida de carro é perceptível também, né? Então você tem um acidente. Aí Aristóteles diz, o acidente é apenas uma manifestação da essência. A ciência agora voltou para Aristóteles, por quê? Porque a cadeira é apenas uma manifestação das partículas quânticas. Se você conseguir uma máquina, uma técnica que reagrupe partículas quânticas, você conseguiria fazer essa cadeira se desmaterializar aqui e materializar lá. Ela se desagregou aqui e se agregou ali. Você só não tem como fazer isso. Mas teoricamente seria possível, se as partículas se desagregassem aqui e se agregassem ali. Esse negócio não virou magia, não virou mágica, né? Então você vê a ciência voltando, né, aos processos antigos. Então os caras não eram tão loucos assim, né? Os apologistas cristãos primitivos valeram-se desses conceitos para defender o cristianismo dos ataques dos hereges. Inclusive, quando eu falei para vocês das 4 sedes que surgiram do cristianismo histórico, você tem na de Alexandria alguns caras que foram brilhantes. Você tem, por exemplo, Orígenes. Orígenes, ele é um cristão meio chutado. Sabe aquele cristão que ele não tem muito limite, ele pesquisa muitas coisas e mistura alguns temas, e Orígenes é esse cara. E Orígenes não tinha medo em entrar, mergulhar no mundo da filosofia. O cara ia a fundo nisso aí. E o que ele fazia? Ele tentava encontrar na filosofia elementos úteis para o cristianismo. E aí, quando ele assim o fez, muito daquilo que ele fez foi útil, só que o problema é que ele às vezes ultrapassava limites. E aí quando ele se torna perigoso doutrinariamente. Então você tem cristãos hoje, por exemplo, que fazem isso. Você tem alguns caras que começam a ficar meio místicos, sabe? Porque eles não se contentam só com a revelação. Eles vão além e começam a ver outros livros sagrados, outros conceitos, conhecimentos, mistura. E aonde quando você vai receber algo dele, você tem que filtrar, e nem todo mundo consegue. Então aonde você acaba deixando ele de lado, por se tornar perigoso. Foi o que aconteceu com Orígenes, tanto que a igreja oficial, ela recusou Orígenes, tá certo? Como teologia, por causa desse risco. Mas Orígenes foi muito útil para a igreja durante muito tempo. Ele inclusive foi um dos grandes participantes da chamada didascália. O que era didascália ou didascalia? Foi a primeira grande instituição de ensino oficial cristão que fundia filosofia com teologia. Então, o que os caras, a jogada deles? Eles aprenderam o que era o conhecimento filosófico, né? E eles trouxeram isso para dentro de um ambiente cristão, de modo que aquele conhecimento filosófico não contradissesse o cristianismo. Aí começou a formar uma galera a partir desses conceitos. Quando você vai ter muitos cristãos formados na didascália que vão ser integrantes do Estado. E aí vão colaborar
para o favorecimento do cristianismo. Você tem uma grande virada com a didascália e com Orígenes. Agora o problema é, os caras foram longe demais, então se tornaram perigosos, né? Mas isso foi muito útil. Então você pega uma ideia da metafísica de Platão, você fala, está justificado aí o mundo espiritual, né? Então você tem um grande argumento contra os filósofos ateus, que dizem que tudo surgiu apenas da fusão de materiais, tudo é matéria, tá certo? Você tem a questão de Aristóteles, a coisa tem uma essência e um acidente. Então as coisas têm uma essência, têm uma alma, tá certo? Mas que matérias que eles poderiam usar para construir um céu? Aí o céu, como é uma outra realidade, ela não pode ser construída a partir da nossa. Pelo contrário, a nossa realidade é resultado, tá certo? Como no Gênesis, Deus já deixa isso, vai dar uma dica. E no princípio criou céus e terra. Então o céu, se eu partir da ideia de Platão, ele é metafísico, ele é ideia. E a terra é como que uma representação. Se eu partir de Aristóteles, eu digo que a matéria é um acidente, o céu é essência. Então tem essas pegadas aí. O céu é um ambiente superior, é um ambiente perfeito. Mas esse céu é o céu celestial ou tem só uma visão de escurecer e clarear por conta da presença do sol, né? Sim, sim. Mas digamos que no espaço tudo é noite. Sim, né? Tá certo. Então, para eles é formado realmente. É um vasto, tipo assim, eu não sei nem como é que explica, mas é tipo... Um vácuo. É um vácuo Sim. onde as coisas vão sendo jogadas lá dentro. É um monte de ET lá em cima, lá só baixo. Talvez. Quem sabe, né? Os apologistas, como eu falei, Heráclito de Éfeso, para Heráclito de Éfeso, o universo é organizado por uma mente universal, o Logos. Pronto, é o cara, ele já partindo, sabe, dessas construções, ele já começa a lançar agora uma outra ideia, que é não tanto a questão da matéria, da ideia, da essência, mas da inteligência agora. A preocupação dele agora é a inteligência. Por quê? Porque os caras começam a avançar e desde antes deles, os babilônios, os astrólogos da Babilônia, já fundiam mapas astrais, né? Então os caras observavam muito, tanto os babilônicos, sumérios antes deles e os egípcios, eles construíam mapas astrais com o movimento dos astros. O problema é astrologia e astronomia. A astrologia funde conhecimentos astrais com religião, então misticismo. O cara vai dar os presságios. Um cometa passou, um mau presságio, não vá à guerra. Aí você tem a astrologia, a religião. Astronomia, um cometa passou, deslocamento de matéria. Então o cara está lidando só com mecânica, né, e com física, tá? Então astronomia, ciência, astrologia, religião. Então o que se praticava antes era astrologia, tá certo? Só que o que acontece? Era o conhecimento que tinha, estava fundido com misticismo, com religião. Mas era uma construção de conhecimento, era a ciência da época, tá? Claro que depois vai ser filtrada, mas grande parte daquilo impulsionou o que futuramente será. Por exemplo, farmaqueia, da onde vem a farmácia de hoje, de onde vem os estudos ligados à química, aí se funde química, biologia, medicina e tal. Mas no princípio eram, vamos dizer assim, feitiços, encantamentos, exatamente, as curandeiras, tá certo? Os alquimistas, que mesclavam isso com crendices. Então, quando um cara chamava um médico, ele trazia uma erva para fazer um chá e junto com isso também um ídolo que ia ajudar, porque se não tivesse com aquele amuleto, aquele ídolo, o chá não funcionava. Então era misturado, tá certo? O conhecimento religioso com o místico. É onde surge, a partir dessas leituras, desse conhecimento construído, começa a surgir a ideia de que o universo tem uma ordem. Se o universo tem uma ordem, quem deu? Essa é a preocupação. Alguém colocou esse negócio em ordem. Porque as coisas sozinhas não entram em ordem. Se você deixar as coisas bagunçadas, elas não se organizam. Seria ótimo, você largar a casa num caos, voltar à noite e já está tudo organizadinho. Porque o evolucionismo darwinista dá certo, certo? Então as coisas tendem a uma organização e a perfeição, ok? É um mini Big Bang na sua casa, né? Você deixa tudo bagunçado e as coisas se ordenam. Então, pelo menos, né? É o contrário, né? Com o princípio da entropia. Então você tem as coisas tendendo ao caos, a desorganização e a degradação. Geralmente esse é o normal. Deixa um frango em cima da pia, volta à noite e vê como é que tá. Coisa mais podre do mundo, né? Então, tudo indica
a Bíblia mesmo dá pra gente pensar nisso, que Deus é um homem. Porque vai que no 7º dia ele descansou. Aí é o que eu te falei na outra aula sobre linguagem antropopática. É nós tentando explicar Deus, é nós tentando falar sobre Deus. É a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que usa a linguagem antropopática. Ele fez tudo no 6º dia, no 7º dia ele descansou. Então eu imagino aquele senhorzinho lá, cansado, suado, deitado. Eu sei. Essa é a minha imaginação. Por quê? Porque é a imaginação que dá para nós entendermos. Descansar, né? Exatamente. Quando Deus usa a questão quando o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, adotou a linguagem e Deus descansou, era na verdade um referencial para mim. Veja, né, Cabrum, você vai descansar, ok? Então no 7º dia você descansa, porque Deus descansou. Principalmente quando essa linguagem é empregada no Antigo Testamento para aquele povo que tinha uma mentalidade ainda mais limitada, né? Agora passando o tempo a gente vai ficando mais sofisticado, mas a linguagem empregada para aquela época tinha que ser mais simples. Então você tem o emprego dessas figuras de linguagem, tá? Então o autor bíblico ele faz uso dessa figura de linguagem de forma correta para as pessoas entenderem. Deus descansou, a mão de Deus, o pé de Deus, Deus tem esse cabelo para os seus pés, ou seja, um banquinho para pôr o pé. E então no 7º dia pega isso, filho. Exatamente. Sabe o descanso dele. É nessa ideia, é um referencial para os homens. Deus descansou, descansa. Tem também esse conceito. Aí, só para seguir, ó, Heráclito, é chuva, viu? É chuva mesmo. A aula vai encerrar com chuva. Heráclito, universo organizado, ou seja, o cara começa a entender que existe uma inteligência regendo as coisas. Os estoicos, eles começam a entender que este universo organizado, tá certo? Governado pelo Logos, ele é impessoal. Então eles rejeitam a ideia de que a inteligência seja uma pessoa, seja Deus, por exemplo. Eles dizem, na verdade, isso aí é um sistema impessoal, frio, que não está preocupado com ninguém. Os estoicos eles tinham a ideia de aceitar a vida como ela é. Se você aceitar a vida como ela é, nas suas tragédias, nas suas desgraças, você não sofre. Então os estoicos tinham esse princípio, muito diferente dos epicureus, que buscavam sempre o prazer como motivação para a vida, né, como um princípio de realização. E os estoicos diziam, não, você tem que tomar o caminho inverso, tem que aceitar a vida como ela é. Se você aceitar ela na sua situação, nas suas desgraças, você não vai sofrer com ela. Eram resignados nisso. Partia desse princípio de que o universo é uma inteligência cega. Ele vai cumprindo com as suas coisas, independentemente das pessoas. Os estoicos, vejam, para muitos filósofos gregos, na verdade, o Logos era apenas uma entidade que governava a realidade material, mas que na verdade apenas emanou do Ser Supremo. Aí você tem um cara, Heráclito de Éfeso, tem uma brilhante ideia, existe um Logos, existe uma inteligência que governa. Os estoicos pegam a ideia e dizem que na verdade que a inteligência não é pessoal, é apenas um sistema. E aí esses filósofos posteriores, eles dizem que na verdade existe uma separação. Existe um ser espiritual e supremo e existe a matéria, tá certo? Sobre a qual é aplicado esse Logos. E aí eles dizem, olha, este Logos é uma emanação, tem esse ser espiritual perfeito, supremo, fora da matéria. E a matéria é inerentemente má, já foi criada degradada, já foi criada para se estragar. E esse Logos, ele é uma representação desse ser superior que governa essa matéria, que dá alguma ordem a ela, dá alguma situação. Quando você tem este ponto, é onde João Evangelista vai contrapor. João Evangelista, tá certo? Ele conheceu, ele teve um contato com essa filosofia. Ele teve um contato, ele habitou em Éfeso, né, conforme a tradição. E lá era um lugar efervescente dessas ideias, da ideia do Logos. Discutia-se muito isso lá. Aí o que João vai dizer? No princípio era o verbo, ou Logos. E o verbo, ou Logos, estava com Deus. E o verbo é Deus. Quando João diz isso, ele está pegando aquelas ideias que estão confusas e batendo um prego, dizendo, olha, você quer saber de verdade quem é a inteligência? Você quer saber quem é aquele que organiza todas as coisas? Ele não é uma emanação só. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Jesus Cristo é Deus. Tá certo? Como o Pai é Deus, como o Espírito é Deus. Ele é o Logos. Ele é o Criador de todas as coisas. E aí você tem essa proposta aí a partir de João. Tá certo? Que estava já
discutindo com esses temas aí, né? Já tinha conhecimento desses temas. Pessoal, vamos encerrar, né? Já tá vindo até chuva aí. Então vamos encerrar. Página 34, tá? Página 34. A gente dá continuidade aqui, ó. Deus, a realidade suprema e independente e por aí vai, tá? Então, da página 34. Segunda-feira eu não vou estar, não. Segunda-feira você não vai poder estar, né? Olha, boa pergunta. Eu vou perguntar no grupo. Se a galera concordar, já temos aula sábado, né? Porque a gente já dá sequência aqui, ó. Já pega a sequência da matéria. Vou perguntar no grupo se o pessoal concorda. Se o pessoal concordar, aí eu falo com o pastor deu o aval, sabadão, a gente já dá sequência aqui nessa matéria, tá ok? Agradeço a vocês, porque uma segunda-feira à noite, eu falando de logos, falando de tempo, falando dessas coisas, você não dormir,